xadrez, abertura Ruy Lopes. Nessa lição serão ensinados os princípios da abertura Ruy Lopes, também conhecida como abertura espanhola. Essa é a abertura favorita de jogadores como Bob Fischer e Garry Kasparov. Tal como na abertura dos 4 cavalos, iremos passar rapidamente pelos lances introdutórios até chegarmos à posição característica dessa abertura. Esses são os movimentos mais comuns quando brancas começam com o E4. Esta é uma posição muito recorrente. Nela cabe às brancas decidirem a variante que irão seguir. Jogar com o cavalo em C3 poderia conduzir a variante dos 4 cavalos, como vimos na lição anterior. Há, é claro, outras opções. Esta é a posição clássica da abertura Ruy Lopes. Brancas atacam o cavalo em C6, colocando sob pressão o peão de E5, de forma indireta, visto que o cavalo é seu único defensor no momento. A6 é um movimento lógico. Negras atacam o bispo branco. À primeira vista, parece que brancas ganharam um peão, caso o bispo capture em C6. Mas negras possuem alguns recursos. Este é o movimento principal. Brancas perdem um tempo recuando o bispo, mas continuam fazendo pressão sobre o cavalo em C6. Caso brancas optassem por tomar em C6, seguiria D toma C6, cavalo toma E5 e dama D4, com um ataque duplo sobre o cavalo e o peão. Muitos jogadores de brancas optam por jogar D3 para defender o peão em E4, que é um movimento viável. No entanto, iremos seguir a linha principal, o que significa que iremos seguir a variante mais jogada nessa abertura. Depois de rocar, parece que brancas entregaram o peão em E4. Mas existe um contra-jogo caso negras capturem com o cavalo. Com esse lance, negras preparam o roque. Caso houvessem optado por tomar em E4, seguiria torre E1, e negras não conseguem segurar o peão em E5, levando a um jogo tático, devido à abertura da coluna E. Brancas tentarão tirar proveito do rei negro não ter rocado. Tendo negras bloqueado a coluna E com seu bispo, a ameaça de captura do cavalo em E4 torna-se maior. Isso justifica brancas terem jogado sua torre na casa E1. Estando o peão de E4 protegido, negras não terão a opção de contra-ataque no centro. Com esse lance, negras ganham espaço na ala da dama e previnem o ataque do bispo ao cavalo de C6. Em geral, devemos evitar o movimento dos peões do flanco na abertura, porém nesse caso, como negras estão atacando o bispo, não há perca de tempo. Ao jogar peão em D6, negras fortalecem seu centro e abrem espaço para o desenvolvimento de seu bispo de casas brancas. Naturalmente, a casa C3 seria destinada ao desenvolvimento do cavalo de B1. Porém, como forma de obter e manter uma vantagem duradoura no centro, brancas atrasam o desenvolvimento desse cavalo. A ideia é bem sólida. Brancas planejam jogar D4, obtendo um grande centro. Se brancas houvessem jogado D4 nesse lance, sofreriam a resposta de bispo em G4, que seria incômoda. O movimento do peão em H3 previne essa resposta. De certa forma, este movimento com o peão do canto ajuda no controle do centro. Com esse lance, negras atacam o bispo com o cavalo, ameaçando obter o par de bispos, e ao mesmo tempo abrem espaço para o avanço do peão de C7 para C5, aproveitando a vantagem de espaço na ala da dama. Brancas mantêm o par de bispos. Ao mesmo tempo que esse lance ganha espaço na ala da dama,
Negras também fazem pressão no centro. Finalmente, brancas ocupam o centro com seu peão, abrindo caminho para o desenvolvimento do restante de suas peças. Os planos de desenvolvimento para o jogador das brancas seria desenvolver o cavalo para D2, de onde ele pode ser manobrado para a casa G3, fazendo pressão sobre F5, ou em direção a E3, ameaçando ocupar D5. Quanto às negras, é necessário ainda decidir qual casa usar para o desenvolvimento de seu bispo. As casas B7, D7 e E6 são boas opções. Nessa posição, existe muita tensão no centro, que pode ser aberta a qualquer momento. A posição é rica em estratégias, com ideias e possibilidades interessantes para ambos os lados. Por esse motivo, muitos jogadores de alto nível optam por ter essa abertura em seu repertório.